Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar de 3 FIIs para novembro. Então vamos ver aí 3 FIIs que estão com uma baita oportunidade para esse mês de novembro. Muitos aí que têm uma alocação muito grande em relação à inflação. Então todos esses praticamente estão com grandes oportunidades no mercado. A gente vai destacar 3 aqui, são bons FIIs, né? E fique conosco então para você saber quais são. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, FIINFRA é o carro-chefe aqui do canal. Então se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like também, é tudo de graça. E compartilhe os vídeos também com outras pessoas, tá bom? E deixe aí o seu like então. E vamos para o vídeo. Vamos falar hoje de FIIs de recebíveis, tá? Então vamos falar 2 recebíveis, esses que estão com grandes oportunidades no mercado. Então, primeiro fundo que vamos falar aqui é o REC-R11, fundo que está aí também no mercado, aí está em aproximadamente R$ 90 sendo negociado. Teve um aumento aqui, chegou a 92 nesse início de semana aí, nesses primeiros dias úteis de novembro, porque ele vai anunciar o provento agora na terça-feira próxima, né? Que é o 5º dia útil de novembro, proventos de outubro, que teve novamente aí a deflação, então provavelmente vai ter um provento menor do que vem pagando aí nos últimos meses, né? Provavelmente semelhante ao pago no mês anterior. Como a gente verifica aqui, no mês anterior foi de 60 centavos, vai ser aproximadamente isso aí, 50, 60 centavos, essa é a expectativa, né? Utilizando inclusive os proventos não distribuídos, né? Que foi a forma que ele fez para pagar os 60 centavos em setembro, né, com pagamento em outubro, e provavelmente, né, vai estar nesse mesmo patamar porque vai pegar 2 meses novamente de deflação. Claro, a primeira deflação foi maior, vai pegar 2 meses menores de deflação, então a expectativa é que seja no mesmo patamar que foi de proventos no mês passado. A gente verifica que o fundo está 5% descontado no mercado, então um fundo com uma diversificação muito grande em inquilino, tem uma liquidez muito boa no mercado, tem um portfólio muito robusto, né? Então, inclusive a gente vendo aqui dentro dos resultados do fundo, né, tiveram em proventos muito altos antes da deflação, né? Inclusive pagando aqui 1,72 aqui, foi um recorde que a gente verificou aqui no REC-R, e vendo aqui, observando o relatório gerencial, né? Então, a gente verifica que o fundo é um dos poucos fundos de CRI que não tem taxa de performance, inclusive, né, como destaque. Está sempre fazendo aí movimentações dentro do seu portfólio, né, tem 95% do seu portfólio em CRIs, que é o carro-chefe, então, é o principal, né, a política de investimentos do fundo. É um fundo que tem mais de 2,4, 2,5 bilhões de reais em patrimônio ativos, né? Como a gente verifica aqui, fundos de CRI normalmente não tem passivos, né? Ou se tem, tem muito pouco. Então, ativos do fundo aí 2,5 bilhões de reais, né? E a gente verifica aqui o portfólio do fundo muito robusto, né? Um portfólio bem diversificado. São quase 100 CRIs na carteira, né? São em torno de 95 CRIs e 2 FIIs que ele tem aqui na carteira, o SNCI e o Valora CRI Infra. Então tem um fundo de infraestrutura e um fundo aí de investimento imobiliário. Mais para baixo a gente vai verificar com relação à indexação do fundo. Então o fundo hoje tem aqui uma indexação preponderante o IPCA, mas tem aí buscado inclusive aquisições pelo CDI+, né, para poder diversificar o seu portfólio. Mas a gente verifica aqui, ó, IPCA sem variação negativa ou aquele protegido pela deflação, ou seja, que não foram impactados negativamente na sua parte de correção monetária, foram 29%, mas aí tem 47%, então desprotegidos pela deflação, o que causou aí um resultado muito baixo no mês de setembro para outubro, né? Que é pago em outubro. Então é um FII muito interessante, tem uma liquidez muito alta no mercado, né? E tem resultados muito interessantes também, e realmente tem sido impactado por esses meses aí que a gente tem observado as deflações no mercado. Bom, outro fundo aqui é o KNSC11, né? Que passou aí o mês de outubro com uma grande oportunidade, em setembro também, com uma grande oportunidade aí de entrada no fundo. Eu aproveitei o mês de setembro, que o fundo estava ali cotado a R$ 84, né, e entrei no fundo,
sempre não tinha fundo da Quineia, né? Sempre queria ter um fundo da Quineia. Então entrei no KNSC11 aproveitando essas oportunidades de mercado. É um fundo que atualmente agora está R$ 88,00, né? Tem ali mantido o segundo mês ali praticamente ali em torno de 50 centavos de distribuição, como a gente verifica aqui, né? Já anunciou os proventos, ele é o último dia útil do mês, né? Então já anunciou os proventos de outubro, que vai ser pago no dia 14 de novembro, e o fundo está 1% descontado no mercado, né? O fundo que sempre estava, antes dessas deflações, estava cotado ali a R$ 97, R$ 98,00 no mercado. Um fundo que se recupera muito bem, é uma característica da carteira do fundo, se recupera muito rápido, né? Ali as remunerações dos seus CRI, dos seus CRIs, né? E o fundo tem buscado, a gente vai ver no relatório, o fundo tem buscado aquisições pela taxa DI para manter um equilíbrio na carteira. Nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização de 8%, no mês atual caiu 0,63% desde que anunciou os proventos, né? E pagou aí já 14,2% mesmo com esses últimos 2 meses, né, com resultados menores. E a gente verifica que é um fundo também que tem quase 75 mil cotistas na sua base e tem uma boa liquidez no mercado. Quando a gente verifica aqui o relatório gerencial, um fundo que já ultrapassou em 1,1 bilhões de patrimônio líquido, né? Então está um pouquinho descontado no mercado, em torno de 1%. O volume de aquisições no último mês do fundo foi de 10 milhões, inclusive esse relatório aqui já é o de outubro, a gente vai fazer a leitura dele ainda aqui no canal, e o fundo tem procurado diversificar a sua carteira, manter um equilíbrio, né, entre inflação e a taxa DI, para poder realmente não ter impactos significativos, né, em seu portfólio. Então, fundo que tem aí, que é administrado pela Quineia, uma ótima administradora de fundos, né, fundos que aí, antigos, inclusive, no mercado. Esse aqui não é tão antigo, mas a gente tem aí o KNCR11, fundo com mais de 4 bilhões de patrimônio. Tem o KNRI11 também, um fundo de tijolo também da Quineia, que também com patrimônio robusto, né, e muito diversificado. E a gente verifica aqui, né, então o fundo tem buscado a diversificação pela taxa DI, ainda está preponderantemente indexado ao IPCA, 60%, mas tem buscado aí os CRIs com base indexados à taxa DI. Fundo que tem uma liquidez excelente no mercado, né? 80 milhões foi a liquidez, por exemplo, no mês de outubro, né? Então, fundo aí que pode ser uma oportunidade ainda de entrada, né? Antes que tenha aí uma inflação positiva e comece esses fundos que não costumam ter muita variação no mercado, como vai começar a subir e manter aquele mesmo patamar ali próximo a R$ 100. E ele que também é um fundo, né, que tem uma carteira de ativos muito robusta também, né? São diversos CRIs que tem na carteira, 61 CRIs, tem 2 fundos de investimento imobiliário, que não são para investidores em geral. Tem LCI também, que é onde fica parte do caixa, né? E títulos públicos federais, que também fica parte do caixa do fundo aí, ambos indexados à taxa DI. Então, fundo aí já bem estruturado, né? Com uma boa administradora, pode ser sim uma oportunidade aí. Ficamos de olho no mês de novembro, para poder aumentar a minha posição no fundo. Outro fundo aí que pode continuar a ser uma oportunidade nesse mês de novembro é o HCTR11, o fundo com pouco mais de risco, mas é um dos fundos que tem pago maiores proventos, tem uma carteira bem diversificada dentro dos CRIs, porém ele é muito indexado ao IPCA, por isso mesmo ele está com um desconto aí no mercado, né, de 15% em relação ao seu valor patrimonial, um fundo com mais de 2,6 bilhões de patrimônio, tem mais de 200 mil cotistas, tem uma liquidez aí muito boa no mercado também e pagando acima de 17% no mercado, né? Hoje a gente não tem FIIs ali que possa pagar o risco de você arriscar no mercado com relação à taxa Selic que hoje está, né, hoje no mercado, que seria ali um prêmio de risco para você investir hoje na renda variável, seria a taxa Selic mais 5,5%, então seria aproximadamente 19%
de rentabilidade, ou seja, de dividendo no caso, né? Se você não fosse vender a sua cota, esse seria o prêmio de risco ideal para você investir na renda variável, mas não tem aí papéis que estejam pagando acima de 19%, não dos que a gente acompanha aqui no canal. Então, 17% já é uma boa rentabilidade aí, fundo que está bem descontado no mercado, né? Um fundo que sempre teve ali um ágio de 10 a 15% aí no mercado, né? Então, tem as suas variações quando tem emissões de cotas, mas realmente o que caiu no fundo foram exatamente alguns episódios ali de possíveis falta de caixa, que foi um boato, na verdade, ao meu ver, né, de mercado, e também a deflação do fundo, que teve um impacto muito profundo. Então o fundo está com 15% de desvalorização nos últimos 12 meses, né? Um fundo muito grande que sempre pagou bons proventos, né? Desde 2020 a gente acompanha ele. Eu já fui cotista do fundo, hoje eu não sou mais. Mas o fundo segue pagando aí, ó, R$1,10 por cota, usando caixa aí para poder pagar, né? Porque se você acompanhou o relatório gerencial último que a gente leu, que saiu agora no início de novembro, né, o relatório de setembro, a gente verificou que o fundo teve um resultado muito baixo, muito abaixo do que ele realmente distribuiu. Então, se você quer saber, pesquisa aí esse vídeo aqui no canal, tá? Do relatório gerencial de setembro do HCTR11, para você entender esse provento aqui, para ver se ele é sustentável ou não nesse período de deflação. Vendo aqui o relatório gerencial, a gente verifica que é um fundo realmente muito grande, né? 204 mil cotistas, né? Tem aí um fundo mais arriscado, um pouquinho mais arriscado, né? Que a gente vai ver um pouco mais para baixo com relação às suas subordinações, mas um fundo também que tem uma taxa também um pouquinho mais alta, né? Paga taxa de performance também, então tem um pouquinho mais de oneração ao cotistas, mas é um fundo que, pelo seu risco, né, tem pago bons proventos desde que a gente acompanha desde 2020, tá? Ele tem desde setembro de 2018, né? Um fundo aí que tem aí, já fez agora 4 anos de mercado, um fundo que sempre está ali girando a sua carteira, mas tem ali uma parcela bem grande em fundo de investimento imobiliário, inclusive as duas maiores parcelas que ele tem, as duas maiores posições que ele tem em fundos imobiliários são fundos que atualmente o Serra Verde, por exemplo, que já pagou proventos, mas atualmente não está pagando, e o XBXO11, que ainda é uma promessa ainda, né? Né, foi muito badalado ali, o fundo entrou, principalmente os fundos da Hectare entraram nesse fundo, né, no XBXO11, o fundo tem o HCTR11 tem uma parcela muito relevante investido nesse fundo, e ele nunca pagou provento realmente, é o que se espera de um fundo de investimento imobiliário. O fundo ainda não usufruiu aí dos proventos, né, desse fundo do XBXO11. O fundo faz as movimentações aí na sua carteira, né, até mesmo porque é para poder ter ganhos ali em negociações, que não houve no mês de setembro, como a gente verifica aqui, né? Então depois você pode ver aí o vídeo desse relatório gerencial. É um fundo que tem uma carteira bem robusta também, mas ele tem uma alocação muito alta pelo IPCA, né? E tem uma alocação também alta em fundo de investimento imobiliário. Mais de 20% do seu portfólio está em fundo de investimento imobiliário. Desses, são 7 fundos, que se não me engano, e apenas 3 pagam proventos. Então, realmente, agora que os fundos estão muito aí abaixo do valor patrimonial, não se pode nem ali liquidar para poder tentar reoxigenar a carteira. Dentro da subordinação, a gente verifica que o fundo tem uma parcela muito grande ali, não muito grande, mas bem relevante de CRIs subordinado, né? Subordinado em mezanino, que não tem preferência de distribuição no fluxo financeiro, né? As prioridades são as únicas e o sênior. Então o fundo tem até uma parcela interessante ali, né? 2/3 dos seus CRIs tem a subordinação que tem preferência no fluxo financeiro, e 1/3 não tem, o risco maior então aí da carteira. Ele tem 90% indexado ao IPCA. Por isso mesmo teve ali um impacto bem significativo, né? Não sei qual é o percentual que tem proteção pela deflação, mas mesmo assim teve um impacto muito grande em relação às correções monetárias. Então é um fundo que pode ser uma oportunidade, né? Aí quando para você de repente investir, né? Eu não sou cotista do HCTR11, não pretendo investir nele agora, já fui. Tem outros CRIs, outros fundos de CRI na carteira, então acaba ficando muito. Se você for investir em todas essas oportunidades que hoje está no mercado, você acaba tendo uma carteira muito grande.
Então, eu abri mão de investir na HCTR, já tive o HCTR11 até 2021. Hoje eu não tenho, mas está numa baita oportunidade, um fundo que tem ali um desempenho muito bom em relação aos seus proventos. Ok? Então é isso aí, 3 fundos de investimento imobiliário de recebíveis para ficar de olho aí em novembro, que possa ser uma boa oportunidade, né? A gente vai ter o resultado aí da inflação do IPCA, principalmente desse mês de outubro, que provavelmente vai ser positivo e pode fazer com que os fundos de CRI que estão hoje descontados possa ser que aumente o preço deles aí no mercado, tá? Então pode ser sim uma oportunidade para você inclusive fazer um ganho de capital numa compra e numa venda um pouquinho maior aí do preço de mercado, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E até o próximo vídeo, tchau, tchau.